Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Pensar Contabilidade, uma nova forma de pensar a contabilidade. Meu nome é Adeilson. Eu quero trazer um assunto que é muito importante, que é interessantíssimo para todos os contadores, que são 7 estratégias para atrair clientes para a sua empresa contábil. Isso mesmo, vendas, vendas, vendas. Vendas é o motor de qualquer negócio e para a contabilidade não poderia ser diferente. Se você quer construir um escritório contábil de sucesso, um escritório contábil que tem bom resultado financeiro, as vendas são fundamentais para esse crescimento. Por esse motivo, eu quero trazer 7 estratégias para que você possa atrair clientes. E por que, Adeilson? 7 estratégias para atrair clientes. Eu descobri que mais do que dificuldade em vendas, os contadores têm dificuldade em prospectar pessoas interessadas em contratar os serviços deles, é isso mesmo. Então, muitas das vezes, o contador já até fez curso de vendas, eles têm técnicas para poder apresentar o seu serviço para o cliente, ele tem domínio do que aquilo que ele faz, mas ele não consegue marcar a reunião. Muitas das vezes, o contador ele tem tanto conhecimento técnico que quando ele senta na frente do cliente, por mais que ele não tenha técnica de vendas, ele consegue mostrar que tem domínio das ferramentas que utiliza, que tem domínio do trabalho que ele executa. E por esse motivo o cliente fecha com ele, porque gerou confiança para ele, credibilidade. Então o contador consegue fechar, mas muitos contadores não conseguem marcar a reunião, não conseguem atrair potenciais clientes. Por esse motivo fica o escritório estagnado, não consegue evoluir, não consegue crescer. Foi por esse motivo que eu pensei em 7 estratégias para que você possa aplicar no seu negócio e assim aumentar a sua carteira de clientes. Eu sou contador, assim como vocês, tenho também um MBA em finanças, auditoria e controladoria e sou mastermind em vendas de alto valor agregado. Hoje estou como diretor de expansão da Inovacom Gestão Contábil Empresarial, que é um escritório que nós estamos no modelo de franquia, e eu ajudo os franqueados a se posicionarem como bons vendedores, como bons gestores estratégicos para o seu cliente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar um conteúdo que é interessantíssimo. Preste atenção, papel e caneta na mão, porque eu vou te apresentar 7 estratégias para vendas, para você atrair clientes e assim, consequentemente, vender mais. Combinado? Então, papel e caneta na mão, anote cada detalhe, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença dentro do seu escritório contábil, dentro da sua realidade. Muitos contadores têm o conhecimento, têm uma boa estrutura, mas não conseguem avançar porque não estão vendendo, não estão atraindo seus clientes contábeis. Por esse motivo, 7 estratégias básicas para que você possa evoluir. E a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é venda sem vender. Como assim, Adeilson? Venda sem vender. Que loucura é essa? Quando eu iniciei, em 2014, eu me formei em contabilidade e já atuava como assistente de auditoria e depois virei auditor. Quando trabalhando como auditor, eu adquiri um cabedal de conhecimento muito grande, porque a área de auditoria ela gera esse resultado para nós contadores. E aí, depois, em 2016, eu resolvi me tornar sócio de um escritório de contabilidade com o objetivo justamente de trabalhar a expansão desse escritório. E quando eu montei minha primeira unidade, lá na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, eu montei aquele escritório, aquela estrutura, aluguei sala, mesa, cadeira, computador, tudo certinho, sentei a bunda na cadeira e fiquei esperando os primeiros clientes. O que aconteceu? O que deveria acontecer de fato. Primeiro mês, nenhum cliente entrou no escritório. Pensei, pode ser porque não tem a placa. Fui lá investir na placa. Segundo mês, o que aconteceu? Nenhum cliente apareceu no escritório. E eu percebi com o longo tempo que não adiantava nada eu ficar sentado dentro do escritório esperando o cliente bater na porta, porque raramente isso ia acontecer. Talvez anteriormente, anos atrás, quando você montou seu escritório contábil, isso acontecia com muita frequência, mas hoje nós estamos na era da internet, nós estamos na era da comunicação mais acelerada. Então os clientes eles estão muito mais antenados do que antigamente. Então é raro hoje um cliente bater na sua porta para querer adquirir um serviço seu. Ele procura no Google, ele pergunta a amigos, pede indicação. Então o que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto e fui à luta para captar clientes. E aí nessa vontade de querer vender, de querer ter resultado, eu era um sócio novo do escritório, então eu queria ter resultado, eu comecei a oferecer esse serviço contábil para todo mundo. Eu conversava com pessoas, você tem uma empresa? Toma aqui meu cartão, se você precisar de contador, me procura. E eu percebia que eu não estava tendo resultado. Por mais que eu oferecesse, por mais que eu falasse, olha, eu sou contador, gente, me contrata, meu serviço é bom, eu sei do que eu estou fazendo, a gente tem um escritório, a gente tem uma estrutura. Eu ia para as pessoas, mas parecia que quanto mais eu oferecia, mais elas se repeliam de mim, elas queriam distância. E por que isso acontece? Porque, historicamente, as pessoas odeiam vendedores, as pessoas não gostam de vendedores.
Nós falamos que vendas é o motor principal de qualquer negócio, isso é verdade. Vendas tem que estar no nosso sangue, isso é verdade. Mas as pessoas não gostam de vendedores. Elas gostam de comprar. Isso elas gostam, mas elas não gostam de vendedores. Por esse motivo, eu descobri que quando eu tentava vender, quando eu tentava oferecer meu serviço, as pessoas se afastavam. E aí foi quando eu fui descobrir técnicas, usando PNL, outras ferramentas, de como que eu poderia me mostrar como contador sem ser tão agressivo. Você precisa ser agressivo em vendas, mas na hora da venda você tem que ser estratégico. Você pode ser agressivo sem ser estratégico. Adeilson, como que a gente faz isso? Um exemplo prático de como que eu fiz para começar a vender sem vender. Sem falar que eu queria adquirir clientes, porque aquilo parecia um desespero. Ah, você está precisando de contador? Toma aqui meu cartão. Nas conversas, eu mostrava o conhecimento que eu tinha. Então, eu sentava com um cliente que era um restaurante, por exemplo, e aí, eu conversando com o dono do restaurante, falava, nossa, o bom de restaurante é a legislação, né? Você consegue ter vários benefícios tributários que te ajudam aí a reduzir sua carga tributária. E o empresário parava e pensava, poxa, como assim? Eu não estou sabendo dessa legislação. Você é contador? Eu falei, sim, sou contador. Eu tenho vários clientes de restaurantes na minha carteira e eu ajudo eles. Ele me conte mais sobre isso. E aí eu ia desenvolvendo uma conversa sem mostrar que estava vendendo, quase que dando uma consultoria gratuita, e o cliente se mostrava interessado em adquirir meu serviço. Ele falou, nossa, onde que é seu escritório? Eu quero conhecer mais do seu serviço. E aí não era eu que estava vendendo, era ele que estava comprando. E quando é o cliente que está comprando, ele faz uma compra muito mais satisfeito. Ele não pensa que está sendo enganado. Infelizmente, hoje, as vendas, elas são relacionadas à enganação, a ser passado para trás. Quando fala, me lá vem um papo de vendedor, não é uma coisa boa. Por esse motivo, surgiu a contabilidade consultiva, que é você ser quase que um consultor interno lá dentro daquele cliente. E esse motivo tem que ser antes da venda. Quando você vai se apresentar, quando você está conversando, venda sem vender. Não precisa ficar gritando aos 7 minutos, olha, eu sou contador e eu estou precisando de cliente. Mas chegue e se posicione como tal. Se você sabe que um cliente é um barbeiro, um salão de beleza, e tem a lei de salão parceiro, conversa com ele sobre aquilo e deixa ele intrigado, fala, nossa, como que essa pessoa sabe de tudo isso? Até chegar ao ponto que você sim menciona que você é contador, mas não oferece o serviço contábil, deixa que ele te procura, porque o valor dele perante você vai ser muito maior. Ele tem a demanda, ele tem a necessidade, ele quer contratar, e aí basta você jogar a sementinha, que depois ele vem atrás de você, querendo contratar o seu serviço. Então, a primeira estratégia que eu aplico é vender sem vender. Eu não saio anunciando meu escritório contábil, eu não saio gritando, eu preciso de cliente, eu simplesmente converso com as pessoas sobre negócios, eu converso com as pessoas sobre estratégia, sobre legislação, e as pessoas se interessam, empresários se interessam nesse assunto, e aí quando eu começo a disseminar o meu conhecimento, elas ficam interessadas em saber como que eu posso ajudar elas, e quando elas descobrem que eu tenho um escritório contábil, aí resolveu o problema, porque, poxa, você é contador? Então eu estou querendo trocar mesmo. Então, olha só a diferença. Quando eu oferecia, ninguém queria me contratar. Quando eu vou mostrando o conteúdo, o conhecimento que eu tenho, as pessoas automaticamente querem me contratar porque precisam de contabilidade. Então, olha como que essa inversão gerou um resultado positivo. Então, a primeira estratégia para você atrair clientes é venda sem vender. Muitos contadores tem diversas dificuldades em vendas, porque fica tentando vender o tempo todo e fica chato. Vira aquela pessoa. Eu, no início, era muito chato. Eu falava, quer, toma meu cartão, compra de mim, e insistia, e o cliente não gosta disso. Vai sentar com uma pessoa em potencial, não precisa falar que você é contador, converse sobre assuntos inteligentes, converse de estratégias, e, consequentemente, essa pessoa vai se interessar em saber quem é você, qual é o seu escritório, como que faz para te contratar. É mágico isso, faça o teste e você verá o resultado. E isso nos permite ir para a segunda estratégia, que é uma estratégia um pouco mais elaborada, que é o quê? Uma apresentação impactante. Talvez se você, na conversa, não consegue atrair esse cliente, através de uma boa apresentação, você consegue aguçar no seu cliente, no seu potencial cliente, uma curiosidade. Como assim, Adeilson? Vamos supor que nós estamos sentados em um restaurante e eu acabei de te conhecer. E aí eu te pergunto, qual é a sua profissão? O que você faz da vida? É uma pergunta muito comum, né, gente? Nas rodas de amigos, em festas, em eventos. O que você faz da vida? Qual é a sua profissão? E aí o nosso amigo contador já vai falar, eu sou contador. Quando você fala, eu sou contador, automaticamente você pressiona a outra pessoa que está te ouvindo a buscar no histórico mental dela qual é o contador. E ela já imagina o contador, aquele senhorzinho de camisa azul, com papel cheio de bolso, um óculos cheio de papel. E ele pensa, poxa, eu já sei o que o contador faz, calcula imposto. Então ele já definiu quem é você para ele.
Então não é interessante para ele se ele não estiver tendo demanda de contabilidade naquele momento. Então você é só mais um contador para ele. Agora, se você tem uma apresentação impactante, uma apresentação que aguça a curiosidade, você atrai a atenção dele para você. Querem um exemplo? Vamos supor que você está numa roda de amigos e as pessoas perguntam: e você? O que você faz da vida? E aí você vira e fala, eu vou usar o meu exemplo, eu ajudo empreendedores a terem mais lucro no seu negócio. Aquele empreendedor acaba de escutar música para os seus ouvidos. Como assim você ajuda empreendedores a obterem mais lucro no seu negócio? A pessoa que tem um empreendimento, que tem um negócio, ela já começa a pensar: poxa, eu trabalho e não tenho lucro, eu não encontro uma solução, eu não sei quem pode me ajudar. E aí, quando eu vou conversar com você, você fala que ajuda pessoas, ajuda empresas a obterem mais lucro, então essa pessoa me interessa. Essa pessoa é interessante para o meu ciclo de amizade. Eu quero você comigo. É isso que a pessoa pensa. E aí ela fica tão curiosa que pergunta: mas como assim você ajuda as pessoas a obterem mais lucro no negócio? E aí você pode continuar. Olha, eu uso, através da contabilidade, diversas ferramentas que eu analiso a realidade da sua empresa e assim eu consigo identificar possíveis gargalos, potenciais para aumentar o faturamento, diminuir despesa, diminuir impostos e, consequentemente, melhorar o seu resultado. Poxa, olha como que muda a sua apresentação de sou contador para ajuda empreendedores a obterem melhores resultados financeiros. Qual que você gostaria de conhecer? Um contador ou uma pessoa que ajuda você a ter um melhor resultado? Consequentemente, isso faz parte da nossa realidade, porque aguça um gatilho mental, que é o gatilho mental da curiosidade. Você consegue estender um pouco mais a conversa, você consegue fazer com que aquela pessoa se interesse mais pelo seu conteúdo, e assim você possa se apresentar melhor do que simplesmente ser contador. Eu não estou banalizando a profissão de contador de forma alguma, até porque eu sou um contador, é uma profissão digna, é uma profissão muito valiosa e preciosa para as nossas empresas. Entretanto, porém, contudo, todavia, o único detalhe que eu quero te fazer é: faça uma apresentação forte do seu serviço contábil. Não, contador por contador, nós temos milhões que formam todos os anos. Mas seja um contador que se apresente de forma diferente. Seja o cara que é o amigo do empreendedor, que é o conselheiro, que é o consultor de fato. E essa apresentação impactante, ela pode e vai te gerar um resultado. Por quê? Porque vai aguçar a curiosidade com quem você está conversando. Quando você fala que você é contador, ela busca o histórico do que ela tem de contador, principalmente se ela tiver tido uma experiência ruim. Isso pode ser ruim, porque se a pessoa teve uma experiência ruim, o contador não passou a perna. Para aquela pessoa, todo contador passa a perna. Então, se ela teve um histórico ruim com o contador, logo ela transfere isso para você. Gente, isso é PNL. Não sou eu que estou definindo isso. Então, crie uma apresentação forte. Pegue papel e caneta agora, pausa o vídeo, pense em estratégias que você possa fazer uma apresentação que seja um pouco mais impactante, que aguce a curiosidade. Chegou em um evento, tem 100 empresários. Olha, o que você faz da vida? O outro fala: eu sou administrador de empresas. Eu sou economista. E aí, ao invés de você falar: eu sou contador, fala: olha, eu ajudo empreendedores a obterem melhores resultados financeiros. Logo, todo mundo vai ligar as antenas. A pessoa que estava olhando para baixo vai te olhar. A pessoa que estava mexendo no celular vai olhar para você. Por quê? Porque você faz parte do interesse da vida dela. Quem não quer ter mais lucro no seu negócio, gente? Todo mundo. Então, quando você faz parte da solução, eu quero ser seu amigo. Se você encontra uma pessoa que fala que ela te ajuda a obter melhor resultado, você quer colar nela. Então, seja a pessoa que se apresente de uma forma impactante. E essa segunda estratégia é uma estratégia que eu aprendi depois de um curso de vendas que eu fiz. E nesse curso, nós desenvolvíamos uma apresentação que gera um resultado imediato de curiosidade, de que o cliente queira te conhecer, queira conhecer seu serviço. E assim, consequentemente, você vende muito mais. Combinado? Então, cria aí uma apresentação impactante. Terceira estratégia para que você possa atrair clientes contábeis. Essa, para mim, é a campeã, é a que eu mais aplico e é uma das melhores estratégias para se captar clientes contábeis. Crie uma palestra e dissemine esse conteúdo aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade. A melhor forma que eu utilizei até hoje para captar clientes, atrair clientes contábeis, é através da palestra. Você cria um conteúdo interessante, vamos lá. O meu tema hoje, construindo uma empresa lucrativa. Eu falo muito sobre lucro, então eu falo muito sobre gestão financeira, redução de custo, formação de preço. Ano passado, para vocês terem uma ideia, eu fiz 65 palestras em mais de 15 estados brasileiros, então eu rodei o país com palestras. Mas nem sempre foi assim.
Nos primeiros anos, eram pouquíssimas palestras, mas eu já havia resultados ali imediatos. E nas primeiras palestras, logo, eu já não tive a minha melhor performance. Então é muito comum que você, nas suas primeiras palestras, não tenha a melhor performance, mas você vai modelando em outros palestrantes, você vai se aprimorando, vai estudando mais, você vai conhecendo novas técnicas de comunicação e assim, consequentemente, melhorando a sua apresentação. Mas as palestras são uma excelente ferramenta para que você possa atrair clientes contábeis. Então, o que você faz? Cria um tema, cria uma palestra, e não pode ser uma palestra qualquer, tem que ser uma palestra que gere incômodo no seu cliente. No meu exemplo, construindo uma empresa lucrativa, eu mostro para o meu cliente como que eu posso analisar se a empresa está saudável ou não através de relatórios contábeis. E aí eu pego e falo, olha, sua empresa, como é que está o faturamento? Como é que estão as despesas? Como é que está o lucro? Se o lucro está ruim, eu começo a bater no cliente e ele começa a sentir dor de cabeça. Por quê? Porque ele está vendo a realidade dele. E aí eu começo a explicar que o cliente não tem controle, eu começo a explicar que ele mistura vida pessoal com vida empresarial, eu começo a mostrar para ele tudo aquilo que ele já sabe, mas ele não tem coragem de mudar. E é isso que atrapalha ele a ter lucro. E aí, quando ele termina a palestra, o cliente está com ressaca, porque ele sabe que ele precisa mudar para a empresa dele crescer, para ele ter bons resultados. E esse cara sabe que você tem a chave da solução. Então, ele quer te procurar, porque se você é um médico e ele está doente, ele quer a solução, ele quer a sua prescrição médica. Então, quando você dá uma palestra, a pessoa não te olha como contador, ela não te olha como consultor, ela te olha como uma autoridade, um médico justamente, um especialista que vai ajudar ela na jornada de superar esses problemas que ela está passando. E olha, os empresários têm diversos problemas. Então o que eu te aconselho? Inicialmente o que eu fiz e o que eu te aconselho? Crie as suas próprias palestras, crie os seus próprios eventos, aí no seu escritório mesmo, separe uma sala, faça parceria com coworkings. Hoje tem vários coworkings que estão disponibilizando parcerias, onde você pode levar o seu tema, levar o seu assunto, levar a sua palestra. Pegue uma palestra bem montada, bem criativa, que esprema o seu cliente, que aguce a curiosidade dele, que mostre para ele o quanto você tem de domínio, e começa, certas estratégias para reduzir custo, certas estratégias para diminuir impostos. Pegue a sua área de conhecimento, estude em cima, faça o máximo de conteúdo relevante possível e apresente numa palestra. Eu comecei as minhas palestras eu mesmo promovendo elas através do escritório contábil. Eu mesmo fazia. Hoje nós temos o Simpla. Você pode colocar no Simpla a palestra e ela divulga de graça para você. Ou se você tem mais conhecimento, fazer um anúncio talvez patrocinado no Instagram, fazer um anúncio no Facebook, pedir para amigos compartilhar. Evoluiu mais um pouco, a palestra está um pouco melhor, você pode procurar associações comerciais, a associação comercial da sua cidade, do seu município, aí, da sua região. Temos as salas mineiras do empreendedor, para quem é de Minas Gerais. Acredito que aí no seu estado também deve ter sala do empreendedor. Então procure a sala do empreendedor e ofereça. Olha, eu tenho uma palestra que é muito interessante para empreendedores, eu queria aplicar ela aqui. Hoje eu não preciso vender mais. Os meus clientes me procuram. Hoje eu não aplico nem técnica de vendas e nem campanha para prospecção de clientes. Porque hoje os clientes já chegam querendo fechar comigo. Como eu já venho há um tempo palestrando, criando autoridade, hoje os clientes já me procuram, além das indicações, né? Então hoje eu não vendo. Hoje, numa reunião de vendas, eu não preciso aplicar técnica. Porque quando o cliente senta comigo, ele não está sentando com um contador, ele está sentando com um palestrante. A visão que ele tem sobre mim é totalmente diferente do tradicional. Ele me vê como uma autoridade, uma pessoa que tem uma relevância. E para isso, para ele é muito valioso. Por quê? Porque muitas vezes ele tem um contador que não sai atrás da mesa. Tem um contador que só fica mandando guia para ele. E quando eu falo que eu vou ajudar ele no planejamento estratégico, poxa, brilha os olhos. E quando eu mostro isso na palestra, ele fica encantado. Então, comece a palestrar, seja eventos próprios, seja eventos de associações comerciais, seja em salas de empreendedores, seja em grupos empresariais. Procure locais onde você possa palestrar. As palestras, elas são um canal fundamental. Hoje, eu dou uma palestra como forma de renda mesmo. Eu sou palestrante profissional hoje, as pessoas pagam para a minha palestra, então eu participo de diversos eventos, como eu mencionei, ano passado foram 65 eventos, e eu uso porque eu gosto de palestrar, eu gosto de estar em palco, mas não utilizo isso para captação de clientes, apesar de que automaticamente os clientes me procuram, tanto para consultoria quanto para contabilidade logo após a palestra. Por quê? Porque na palestra você consegue tocar na ferida dele, você consegue mostrar para ele
o quão relevante é o seu conteúdo, o quão relevante é aquele tema que você está tratando, o quanto que ele está falho naquele momento. E você tem a oportunidade de apresentar para ele possíveis soluções, e você é a chave do sucesso para ele. Então, se você elabora uma palestra muito bem feita, uma palestra que engaja, uma palestra que aguça a curiosidade, que faz a pessoa fazer a autocrítica, faça aí uma roda da vida financeira, como que está seu controle? Como que está? Você sabe quanto você tem de lucro? Você sabe quanto você faturou no último mês? Quando você faz esses questionamentos, o empreendedor que não sabe, e nós sabemos o que o empreendedor não sabe, você começa a ter a oportunidade de mostrar para ele que você tem a solução. Então, o que eu faço? Nas palestras, eu planto a semente. Hoje, eu faço palestra e automaticamente os clientes me procuram. Mas você pode dar uma palestra como plantação de sementinhas do coração dos seus possíveis clientes. A pessoa assiste a sua palestra e fica marcado aquilo por anos, porque ela vai lembrar e remoer sobre aquilo, e pode ser que ela não procure agora, mas depois ela te procura. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma palestra que eu dei em dezembro de 2018 em um shopping aqui em Belo Horizonte. Foram 300 empresários, é um evento de marketing digital, e eu falei sobre construindo uma empresa lucrativa. E eu dei essa palestra, foi uma palestra de 1 hora, e eu estava na minha melhor performance naquele período, e plantei a semente. Esse ano, 2020, olha só, eu dei a palestra em dezembro de 2018. Esse ano, 2020, em janeiro, um restaurante quis fechar comigo e falou: olha, eu te vi lá na palestra X, no evento X. Eu falei: olha, isso aqui é sensacional. A sementinha sendo plantada e gerando fruto lá na frente. Então, quando você dá uma palestra, você está plantando a semente e você não sabe quando vai colher os frutos. Quando você está trabalhando a plantação de sementes. Agora, existe uma estratégia que é uma estratégia mais agressiva, que também é muito boa. Hoje eu não aplico ela, mas eu aconselho muito para os meus franqueados, aconselho muito para você que está com dificuldade de prospectar clientes, que é: faça a palestra, seja em parceria com alguém, seja em parceria com algum evento, faça a palestra e pegue aquelas pessoas que participaram da palestra, põe aí uma pessoa do seu escritório para ligar para essas pessoas, que não seja você que deu a palestra. Põe um assistente seu para ligar. E aí, fulano, você esteve na palestra? Sempre vão perguntar, porque tem gente que está na lista e às vezes não viu sua palestra. E aí, fulano, você viu a palestra do contador X? Ela fala: vi. E aí você pergunta: você gostou da palestra? É sempre bom perguntar se a pessoa gostou. Se ela falar não gostei, fala: interessante. E o que você acredita que ele possa melhorar? Anota o feedback dela e agradeça. E aí você faça a sua análise interna e veja como que você pode melhorar para agradar. Óbvio, nós não temos como agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar a todos. Mas se você ouvir com recorrência uma reclamação, é interessante você avaliar se é preciso melhorar de fato. E se for preciso, vamos ter a humildade para melhorar. Eu estou gravando essa palestra online. Eu sou muito forte dentro do presencial. O online, eu já gravei alguns cursos, mas ainda sou novo no online. Então eu vou receber feedbacks do que foi bom, do que foi ruim, e a partir daí eu vou melhorar para aprimorar, para que eu possa estar em mais eventos online, estar mais presente online e assim gerar mais resultado. Agora, você está ligando para a pessoa que assistiu sua palestra, a pessoa: você gostou da palestra, fulano? Nossa, eu adorei aquela palestra. Aquele assunto me ajudou muito. Eu já estou aplicando as ferramentas que ele me passou aqui no meu dia a dia. Aquilo ali foi fundamental. Quem dera se eu tivesse ouvido essa palestra antes. E aí o seu assistente fala: olha, que legal. A nossa ideia é justamente essa. Deixa eu te perguntar. É possível a gente marcar uma reunião, porque você vai ser presenteado com uma reunião com o Adeilson, com o palestrante. Penso: sério? Vamos ter uma reunião? Sim, para a gente poder sentar junto e ver como que a gente pode te ajudar. Gente, quando a pessoa já viu a sua palestra, a aceitação dela chega a 80%. Diferentemente do que eu já fiz muito: captar a lista de telefone na internet e ligar. Você está precisando de contabilidade? Lembra do meu desespero inicial? Eu consegui marcar uma reunião e a cliente ainda nem fechou comigo. A ideia de pegar cliente a cliente e ficar ligando pode dar certo ou não, mas quando a pessoa sabe quem é você, assistiu a sua palestra e gostou, a chance dela aceitar que você vá até a empresa dela para você apresentar o seu serviço ou para vocês baterem uma ideia, um papo, ela é muito maior, chega a 80%. Eu já fiz esse teste, tenho tudo catalogado, e eu tenho certeza que se você aplicar aí, vai dar resultado. Então, faça isso. Faça parceria com alguma associação, com alguma empresa, com algum parceiro de negócio, um advogado. Crie uma palestra com um tema interessante. Divulgue essa palestra. Que seja paga ou gratuita, a estratégia vai de cada um. Pós-palestra, você tem duas opções. Ou você está plantando a sementinha assim como eu faço e deixa o cliente procurar quando ele entender que é bom. Ou você pode ligar para cada cliente
oferecendo para ir lá na empresa dele conversar com ele. É bem provável que ela vai te aceitar de braços abertos e ainda vai oferecer um cafezinho quentinho para você. Por quê? Porque quando você está indo na empresa dela, não é qualquer pessoa, é o palestrante X. Imagina você, pensa você, que foi aí na palestra do IAROME ano passado, ou do Conta Azul Com, ou alguma outra palestra ano passado, e algum dos palestrantes que você gostou te ligasse falando que era a sua empresa. Você ia gostar da visita? Pense nisso. Eu tenho certeza que você ia adorar receber essa pessoa. E se ela estivesse vendendo algum produto, é bem provável que você comprasse ainda. Por quê? Porque para você, essa pessoa é uma autoridade. E se ela está passando uma ferramenta falando que é bom, é bem provável que ela realmente seja boa e você vai fazer questão de adquirir. Então, uma estratégia fundamental, pilar básico, que não só eu aplico, muitas empresas, elas aplicam essa estratégia de palestra. Empresas de coach, empresas de treinamento fazem isso, dão um treinamento gratuito, uma palestra, e logo depois vendem. Hoje a internet tem várias estratégias nesse sentido. Cursinhos fazem muito isso, aquele cursinho, não sei se aí na sua cidade tinha, que vendia cursos para se alistar no exército. Eles faziam muito isso, davam uma palestra falando sobre o mercado e depois vendiam o curso. Então, o mercado de palestras ele é muito interessante porque gera essa autoridade. Detalhe, é bem provável que no início você tenha dificuldade com as palestras, porque é comum no começo você tá um pouco mais travado, você não ter tanto conhecimento, mas conforme você for fazendo, você vai melhorando. A vida é assim, quanto mais você faz, mais você aprimora e mais resultado você vai ter. Então é muito interessante você já começar, porque aí quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter, mais você vai melhorar, mais sua palestra vai ficar mais interessante. E aí você vai testando também. Faça palestra e veja o que o seu cliente gosta, o que as pessoas ficam interessadas, o que as pessoas ficam desinteressadas, qual assunto engaja mais, qual assunto engaja menos. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo de redução tributária, todo mundo quer saber. Quando eu falo de formação de preço, todo mundo quer saber. Quando eu vou falar de liderança em uma palestra de finanças, já é mais baixo, apesar de ser interessante. Então olha só que legal, às vezes o assunto é interessante, é necessário para o cliente, mas às vezes ele não quer saber. Às vezes você quer falar de plano de cargos e salários, talvez não é interessante. Como que você vai saber? Testando. Testa, fala uma coisa, vê se o cliente gosta, se não gosta, faz uma dinâmica, vê se o público gosta, se o público não gosta, e através desses testes você vai chegando numa palestra quase que perfeita, porque a perfeição a gente nunca chega, porque sempre nós podemos melhorar. Combinados? Então, aplique a estratégia de palestras, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado fantástico. Eu aplico aqui com os meus franqueados, de aplicar palestras, eu vou junto com eles, aplico palestras, então faça aí na sua cidade. Uma quarta estratégia, que é uma estratégia também sensacional, principalmente para quem está começando, mas se você já tem mais tempo de mercado também, nada contra, é participar de grupos empresariais. Existem vários grupos empresariais que se reúnem para fomentar negócios. E uma das estratégias para que você capte ou atraia clientes contábeis é faça parte desses grupos, porque fazendo parte desses grupos você vai receber indicações, você vai ser treinado de como vender o seu produto ou serviço e te ajuda a ter contato com outros empresários. Talvez aquele empresário que faz parte do mesmo grupo não vai contratar seu serviço, porque ele já está com outro contador, mas ele tem uma carteira de amigos empresários que ele pode te indicar, e se ele sentir confiança em você, ele vai te indicar aqueles amigos dele. E se aqueles amigos dele estiverem satisfeitos com o serviço e ele insatisfeito com o contador dele, automaticamente, depois de algum tempo, ele vai passar a ser o seu cliente, porque na vida, gente, a gente tem que lembrar que tudo é um processo. A vida é feita de etapas. Quando a gente tenta queimar etapas, a gente se prejudica muito, porque a gente quer passar a carroça na frente dos bois, a gente quer subir 4, 5 degraus de uma vez e o risco de tropeçar e cair é muito grande. Então, dentro do processo de vendas, dentro do processo de crescimento, lembre-se, um passo de cada vez. Então, participar de grupos empresariais é fundamental para quem quer aumentar a atração de clientes contábeis. E aí eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o BNI. Para você que não conhece o BNI, é um grupo de networking, onde as pessoas se indicam. Você fala qual que é o seu cliente sonho. Olha, meu cliente sonho são padarias. E aí tem um grupo lá de 30, 40 empresários que provavelmente um ou outro vai conhecer donos de padaria. E essa pessoa vai te conectar usando a credibilidade dela para que você possa ir lá apresentar o seu serviço. Olha que interessante. Muitas associações comerciais também têm grupos empresariais, Rotary, existem várias possibilidades. E aí você vira para mim e fala, Deilson, aqui na minha cidade não tem nenhum grupo, eu procurei, minha cidade é muito pequena. Poxa, olha que sensacional, se ainda não tem, então você tem a oportunidade de lançar esse grupo.
Se na sua cidade não tem esse grupo, seja você a pessoa que vai desbravar a estratégia de criar um grupo de empresários que se ajudam, que criam um mastermind, que fomentam negócios, que se ajudam entre si para que gerem negócio para a cidade, para a região, para o município, bolem estratégias juntos. Então, participar de grupos empresariais é uma excelente estratégia, não só para captar clientes, mas também para se desenvolver como pessoa, como profissional, como empreendedor. Por quê? Vou dar um exemplo do BNI, porque eu falo porque eu já participei durante 2 anos do BNI e tive um resultado fantástico. Até hoje, o nosso escritório está no BNI e quando entra um novo franqueado, se tiver vaga, ele vai entrar no BNI, porque é uma ferramenta fantástica. Então, o que eu te aconselho? Se não tem grupo empresarial, desenvolva. Se tem, participe. Seja na associação comercial, seja da prefeitura, seja de quem for. Participe do grupo, seja ativo. Por quê? O grupo tem treinamentos, tem bate-papo, você conversa com outros empreendedores. Às vezes, está saindo um pouco das vendas, você está com um problema com o seu time. Você não está conseguindo engajar, você não está conseguindo ter o máximo de resultado com o seu time. Mas ali naquele grupo, talvez, tem um outro empreendedor que não sabe nada de finanças. Ele, às vezes, até toma prejuízo. Por quê? Porque dá muito desconto, porque não sabe fazer gestão financeira, mas em quesito engajamento de equipe, ele é sensacional. A equipe é engajada, a equipe compra as ideias, a equipe vai para cima mesmo, a equipe vende, a equipe faz hora extra se precisar, a equipe chega mais cedo, não tem tempo ruim com a equipe dele. Então, talvez, aquela troca de conversa com aquela pessoa, talvez você não vai vender para ela, mas talvez você vai solucionar um problema interno seu. Então, quando você participa de grupos empresariais, você tem a oportunidade não só de vender, mas também de melhorar. Porque, gente, constantemente nós precisamos estar melhorando dentro do nosso escritório. Porque um dos processos da venda também é um atendimento em excelência. Se nós, dentro do escritório contábil, não prestarmos um serviço de excelência, nós queimamos literalmente as nossas fichas com os nossos clientes. Porque nós vivemos num mundo onde um vídeo de 4 minutos é muito grande. As pessoas querem agilidade. Se o seu cliente fala, eu quero a guia hoje, ele quer a guia hoje. Ele não entende se você tem 200, 300 clientes. Ele quer a guia dele. Então, às vezes você tem problemas internos operacionais que outros empreendedores já resolveram que pode te ajudar. E assim, você vai formando um grupo de apoio onde um empresário com experiência ajuda o outro. E talvez ele tenha dificuldade na formação de preço e você ajude ele a formar o preço. E assim vocês vão fazendo uma ajuda mútua e todos vão crescendo. Então, uma estratégia muito boa, uma estratégia que funciona. Eu já testei. Na verdade, todas as estratégias que eu estou te passando, eu já testei, tive bons resultados. Mas uma estratégia que eu indico para todos é: faça parte de grupos empresariais. Grupos empresariais podem te trazer um resultado fantástico. Então, pegue o seu computador agora, seu celular, pesquise quais são os grupos que tem na sua cidade, seja BNI, Rotary, associação comercial. Ah, Deus, mas tem que pagar. Poxa, tem que investir. Como que você quer crescer o seu negócio sem investimento? Tem muita gente que quer crescer só com conteúdo gratuito, só com coisa de graça. É interessante até um certo ponto, mas para você avançar, para você crescer, para você romper, você tem que investir. Pegue uma fatia do seu lucro e reinvista no seu negócio. Lá na minha palestra, Construindo uma Empresa Lucrativa, eu dou uma fórmula do lucro para os clientes. Eu falo, olha, o lucro ele tem que ser dividido em 3 fatias. A primeira fatia do lucro ela tem que ser para reinvestimento no negócio. Por quê? Porque empresas e produtos são como pessoas, têm um ciclo de vida. Elas nascem, elas vão evoluindo, chegam no seu estágio máximo e chegam uma hora, chegam ao declínio. E como que faz para uma empresa não cair totalmente e não morrer? Ela tem que renascer. Para renascer precisa de inovação, precisa de estratégia, precisa de algo novo. Para isso você tem que pagar consultoria, treinamento, investir para que a sua empresa esteja o tempo todo renascendo. Aquele negócio que fica parado no tempo está fadado a quebrar. E o nosso escritório de contabilidade está vivenciando isso. Nós estamos nesse momento, estamos no momento de transição do modelo de contabilidade antigo para o modelo de contabilidade novo. Agora não para por aí. Daqui a alguns anos muda de novo. E sempre quem vai ganhar é aquele que está à frente, que está reinvestindo. Então, se precisar entrar no grupo empresarial e precisar investir, invista. E assim vale para todos os outros. Se precisar você gastar, perder dinheiro para poder fazer uma palestra, faça. Por quê? É prospecção de cliente. Não vise somente o lucro naquela estratégia. Vise o futuro da sua estratégia. E avalie o todo. Se precisar pagar um curso de oratória para desenvolver uma apresentação impactante, pague um curso de oratória. Se lá na técnica de saber vender, vender sem vender, se você tiver que pagar um curso de persuasão, pague um curso de persuasão. Queira sair só do básico e vá para o avançado.
E vá para estratégias mais avançadas, porque isso vai permitir que você cresça, evolua, reinvista no seu negócio. Então, lá no meu tema da minha palestra, que eu aplico com empreendedores, construindo uma empresa lucrativa, eu falo, o lucro ele é dividido em 3 fatias. A primeira fatia ele vai para reinvestimento. Eu costumo dizer que reinvestimento é igual fermento. E a empresa é igual bolo. Quanto mais fermento você coloca, mais o seu bolo cresce. Então, reinvista no seu escritório contábil. Pare, joga aquele computador velho tudo fora. Compre um computador novo para o seu cliente chegar no escritório e ficar impactado com aquela imagem visual, aquele visual merchandising. Ande bem arrumado. Tenha um carro bom para que você possa apresentar para o seu cliente os resultados que você tem. Segunda fatia do lucro, reserva de emergência. Isso aí eu não preciso nem estar dizendo para vocês, contadores. Reserva de emergência é essencial. E uma ótima evidência de como a reserva de emergência funciona é o coronavírus. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial em que quem tem reserva está suportando, quem não tem vai quebrar. Então, reserva de emergência. Em terceiro, desfrutar do lucro que ninguém é de ferro. Fica aí a dica para você colocar na sua palestra, alertar o seu cliente e também aplicar. Mas a minha ideia aqui é relembrar para você reinvestir no seu negócio. Combinado? Então, uma estratégia muito eficiente é participar de grupos empresariais. Uma outra estratégia, que é uma estratégia que todo mundo, ou quase todo mundo, está utilizando, e se não está utilizando, deve começar a utilizar já, é estar nas redes sociais. É aquela velha história, quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem que se apresentar para o mundo como um contador, como uma pessoa que ajuda as pessoas a terem resultado. Se apresente como uma pessoa que tem a chave da solução, que tem a semente, que tem a resposta que o seu empreendedor precisa. Então, estar nas redes sociais é fundamental. Por quê? Hoje, quando eu estou conversando com uma pessoa, ela não perde mais o meu cartão de visita. Deilson, me dá o seu cartão de visita? Não, eu tenho mais de 1000 cartões de visita lá que eu nem sei nem o que eu vou fazer com aquilo. Quando a pessoa me conhece, ela pergunta, Deilson, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Facebook? Qual que é o seu LinkedIn? É isso que a pessoa pergunta, qual que é o seu site? Então, estar nas redes sociais é fundamental para você crescer o seu negócio. E mais do que isso, estar lá presente. Não adianta você estar na rede social, mas sua última postagem foi lá em 2018. Então, esteja presente, ativo nas redes sociais, poste conteúdo, converse com seus clientes através das redes sociais. E mais do que isso, faça lives. Lives está equiparado à palestra, é uma palestra online. Então é forma de prospecção. É muito interessante. E depois, se vocês me chamarem lá no meu Instagram, Adeilson Mendes, eu posso mandar para vocês. Eu termino uma live, pode ter 20 pessoas na live, pelo menos 2 pessoas me procuram querendo contratar meu serviço de consultoria ou contabilidade. É mágico. Eu faço uma live com um parceiro, ou eu mesmo sozinho, pode ter 20 pessoas na live. Mas termina, a pessoa pergunta, Deilson, como é que eu faço para te contratar? Quanto que é o seu serviço? Qual que é o seu curso? Gente, as redes sociais, ela tem um poder fantástico. E o contador, a pessoa que sabe aproveitar isso, tem tido bons resultados. Então, uma forma de atrair, de prospectar clientes é através das redes sociais. Por quê? A pessoa quer contratar seu serviço e ela chega na sua rede social e vê que você tem um número bom de seguidores, vê se você posta um conteúdo, que você tem domínio daquilo que você apresenta, gera automaticamente uma autoridade para ela e ela se interessa em se aprofundar mais no processo de vendas com você. Então, redes sociais é fundamental, não vou ficar maçando muito isso. YouTube, Instagram, Facebook, eu tenho até TikTok. E olha só, eu tenho TikTok não para ficar postando zoeira. Eu tenho TikTok não para ficar postando besteira. Eu tenho um TikTok, e aí se você não tem, baixa aí para você ver, é para postar negócio. E lá eu posto as mesmas estratégias que eu lanço no Instagram, eu lanço no meu TikTok. E tem um vídeo meu no TikTok que já chegou a 190 mil visualizações. Um vídeo sobre negócio, sobre finanças. A 190, as pessoas falam assim, daí o TikTok é uma rede social de zoeira, de brincadeira. Sim, mas aquelas pessoas são pessoas que precisam de nós. Seja pessoa física, seja empresa, por mais que ele esteja ali se divertindo, se ela se depara com um conteúdo seu que é interessante, independente se ela está no momento de lazer, ela vai querer te ouvir. Uma evidência disso é um vídeo no TikTok de 1 minuto já chegou a 190 mil visualizações. E hoje tive pessoas que me procuraram através desse vídeo para fechar negócio comigo. Então, explore as redes sociais da melhor forma possível. Gaste um tempo nas redes sociais e você vai ter bons resultados. Uma outra estratégia, que é uma estratégia muito boa também, são as mentorias. Uma estratégia para você captar clientes, atrair clientes contábeis é ofereça mentorias gratuitas. Você pode, por exemplo, colocar lá no Simpla, disponibilizar alguns quadros de horários para você dar uma mentoria gratuita para algum cliente, uma parceria, ou uma pessoa que assistiu uma palestra, ou uma pessoa nas redes sociais. Quando você oferece essa mentoria gratuita, você tem a oportunidade de dar uma degustação de como é o seu trabalho. Então, quando você marca
uma mentoria gratuita, vai lá e explore o máximo, não tem medo de entregar conteúdo para o seu cliente, para aquela pessoa, para aquele prospect, porque ela pensa assim, poxa, sendo conteúdo gratuito, essa pessoa já está me entregando tudo isso, imagina se eu contratar ela vai me entregar muito mais, então não precisa ter medo de entregar conteúdo, de ajudar aquela pessoa, e uma mentoria gratuita gera valor porque ela teve acesso a um pedacinho do que você faz de uma forma estratégica. Então, uma das técnicas que eu utilizo para atrair clientes é mentorias gratuitas, ou até mesmo pagas, com preço mais acessível, mas mentoria. A mentoria é um a um que você faz com aquela pessoa, que pode ser através da rede social, pode ser presencial. Eu, particularmente, gosto muito do tete-a-tete, do presencial, apesar de ser novo, eu gosto muito do encontro, de conversar olho no olho, mas hoje o Zoom, a rede social, o WhatsApp, tem várias ferramentas que você pode fazer mentorias e as pessoas sentem muito valor nisso. Eu, por exemplo, no final de cada palestra, eu tento, sempre que dá, sortear uma mentoria de 1 hora, onde eu sento com algum empreendedor para ajudar ele. E aí, consequentemente, essa pessoa depois vira o meu cliente. Basta querer vender. Se você tiver tempo, tiver know-how e tiver produtos, você vai vender muito para essas pessoas, porque elas estão carentes, as pessoas estão carentes de informação. Por mais que para você seja uma coisa simples, seja uma coisa do seu dia a dia, para muitos empreendedores, uma simples análise de DRE é algo inovador para ele. Então, você tem a chave da solução na sua frente, basta você utilizar. E uma última estratégia, e não menos importante, é seja visto. Como assim, Deus? Seja visto? Quem não é visto, não é lembrado. Todo mundo já sabe dessa frase. E o mais importante é seja visto. Quanto mais a pessoa te vê, mais ela confia em você, mais você gera credibilidade para ela, mais você consegue se engajar com ela. Vou dar um exemplo. Nós temos uma pessoa de marketing digital chamado Érico Rocha. O Érico Rocha, nas redes sociais, ele domina. E teve um tempo atrás que todo lugar que você abria, seja o YouTube, seja o Instagram, você via ele. E aí, quando você vê a pessoa diversas vezes, você acaba criando uma intimidade. Poxa, eu nunca vi o Érico Rocha e eu já tenho intimidade com ele. Eu sei o nome do filho dele, eu sei o nome das empresas dele, porque ele apareceu para mim o tempo todo. Adeus, mas existe só as redes sociais? Não. Existem as palestras, como eu disse, existem as reuniões de grupos empresariais, mas mais do que isso, existem outras estratégias. Como, por exemplo, dar uma entrevista para um jornal, para um rádio. E para isso, talvez seja muito importante você contratar, e aí vai mais uma vez contratar, investir, talvez uma assessoria de imprensa. Contratar você para você estar aparecendo nas mídias, dando entrevistas sobre imposto de renda, dando entrevistas sobre taxa de juros, dando entrevista para rede de televisão, para rádio, para jornal escrito, para blog, para youtubers. Então, quando você é visto, você gera mais autoridade. Eu aqui em Belo Horizonte, eu escrevo em finanças uma coluna de um canal chamado BHZ. Depois entra aí Adeilson Mendes, BHZ, você vai ler alguns dos meus artigos. E isso gera autoridade para as pessoas, porque quando ela me vê, a pessoa me vê numa palestra, e ela me procura na internet, vê que eu tenho vários artigos escritos para um jornal, que eu tenho entrevista em rádio, a pessoa, poxa, essa pessoa não é qualquer um. Então, é uma estratégia que é um gatilho mental que chama-se gatilho mental da autoridade. Você gera uma autoridade para aquela pessoa. Quando você dá uma palestra, quando eu palestro em faculdade, quando eu estou dando aula, e eu posto isso, e eu estou no folder, as pessoas começam a criar uma simpatia maior comigo. E essa empatia que é gerada facilita todo o processo de vendas. Como eu te falei, hoje eu não aplico mais método de vendas. Hoje, o cliente que me procura já é para fechar. É só para a gente acordar preço, valor de quanto vai ficar cada serviço. Eu não uso mais técnica de vendas. Nem para fechar palestra, nem para fechar contabilidade, nem para fechar consultoria. As pessoas já chegam em mim querendo fechar. Por quê? Porque eu aplico muito mais que 7 estratégias. Mas essas 7 que eu estou passando para vocês, eu aplico elas perfeitamente. Quando eu sento para conversar com o empresário, eu não vendo para ele. Eu converso mostrando que eu domino aquilo que eu faço. Quando eu vou me apresentar, eu não faço qualquer apresentação. Eu faço uma apresentação impactante para que a pessoa saiba quem eu sou. Quando eu vou dar uma palestra, eu dou uma palestra que marca a pessoa, que faz ela raciocinar, que faz ela pensar, que faz ela entrar dentro de si, entrar dentro da empresa e pensar se ela está no caminho certo e que ela queira buscar a solução e a solução é eu. Então, eu faço isso com muita maestria. Quando eu participo de grupos empresariais, hoje eu não participo de nenhum, mas quando eu participava, eu entregava o meu melhor. Eu contribuía o máximo que eu podia, para que assim eu pudesse ser visto e lembrado por todos. Nas redes sociais, eu estou ativo, postando, fazendo lives, participando de congressos como esse, para que eu possa sempre estar sendo visto. Eu ainda ofereço mentorias gratuitas, terminei uma palestra, olha, pessoal que compartilhar minha foto e tiver mais visualizações, vai ganhar uma mentoria gratuita.
Então, são algumas estratégias. Então, ser visto o tempo todo te ajuda a criar autoridade, das pessoas confiarem mais em você. Por mais eu, por exemplo, tenho uma cara de menino novo e eu pego empresas com grandes faturamentos, eu trabalho com grandes empresários, já sentei em mesas onde empresários com 30, 40, 50 anos de empresa e eu ali orientando eles, mesmo com essa cara de novo que eu tenho. E o que fez eu chegar nesse resultado? Foi uma série de estratégias, mas dentre as estratégias, principalmente essas 7, que me ajudaram a criar uma autoridade para que as pessoas, independente do meu tamanho, independente do quantos anos a minha empresa tem, independente de quem eu sou, elas possam confiar no que eu falo, elas podem confiar naquilo que eu apresento, elas confiam nas direções que eu caminho para elas. Eu tenho vários clientes que eu atendo diretamente dentro do meu escritório contábil. E esses clientes, se eu falo compra, eles compram. Se eu falo demite, eles demitem. Eles confiam 100% naquela orientação que eu passo, porque elas me enxergam como uma autoridade. E é por isso que elas compraram de mim. E é por isso que elas vieram, para ter a orientação certa. Por esse motivo, nós, contadores, temos um peso muito grande a carregar, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos os conselheiros dos nossos clientes. E eles acreditam naquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos para eles são verdades. Então, pense nisso, pense nessas estratégias. Eu te apresentei algumas, existem várias outras, mas como o nosso tempo é corrido, eu te apresentei 7 estratégias. 7 estratégias para que você já possa sair daqui dessa palestra e aplicar amanhã no seu escritório contábil. Então, venda sem vender, apresentação impactante, palestras, fazer parte de grupos empresariais, estar ativo nas redes sociais, dar mentorias gratuitas e ser visto o tempo todo. São algumas das estratégias que você pode aplicar para atrair mais clientes contábeis. E assim, fechar muito mais clientes e fazer o seu negócio crescer de forma inteligente. Pessoal, essas foram as 7 estratégias para ajudar a prospectar clientes para a sua empresa contábil. Me sigam lá nas redes sociais, Adeilson Mendes. Vamos trocar ideias e vamos crescer juntos, fazer da contabilidade o que ela é, um grande negócio, um negócio para ajudar o Brasil a crescer, a sair da crise, fazer um momento histórico. E o contador tem que ser o motor para que o Brasil possa voltar a crescer. E para isso, precisamos de contadores que vendam, que cresçam, que se desenvolvam e assim, ajude o Brasil a crescer de forma mais saudável, mais consciente, a ter empreendedores mais conscientes. Nós temos a missão de ajudar a reerguer esse país. Um forte abraço.